Quantas vezes você ouviu vou pensar e te retorno, e aí você nunca mais viu o cliente? Ou quantas vezes você teve pouca prospecção e aí teve que ficar torcendo muito para aquele gato pingado de lead finalmente converter e salvar o seu caixa? Ou pior, você trabalhou o mês inteiro, você prospectou, você deu follow-up, você foi atrás e no final do mês você não bateu a meta. Se isso acontece na sua empresa, tem algo errado. E não é o mercado, nem o cliente, nem o Brasil. O Brasil tá ruim, crise econômica, começo de ano, pós-carnaval, não é nada disso. Eu te garanto que é a falta de um processo comercial bem executado. Eu já estive em situações assim, eu já tive meses que a gente foi espancado pela meta, eu já tive meses que a gente sofreu com prospecção, a gente já sofreu com liderança, com escala do time, o que for. E a gente sempre acabou vencendo isso, otimizando o nosso processo comercial. Inclusive, isso aconteceu esse ano. 2025 não está sendo fácil para a vasta maioria das pessoas. Grandes empresas não estão batendo suas metas. Acontece que algumas têm repertório e atitude comercial de elite para sair desse problema e outras vão ficar sofrendo daqui até 2026, 2027 e aí um certo ponto eles vão te dizer que é o governo, que se mudar o presidente, sei lá o que, vai ajudar. Pois é, você tem que vender melhor. Eu falo isso com a autoridade de alguém que já vai bater 60 milhões de faturamento ao longo da minha carreira nesse ano. Ao longo da minha trajetória, eu já ajudei mais de 1000 empresas, eu faturo milhões todo santo ano e eu já liderei diretamente mais de 100 pessoas. Inclusive, se você acompanha outros vídeos, você deve estar vendo que eu mudei de cenário, eu mudei de escritório porque eu mudei de casa e neste lugar, ontem mesmo, eu estava fazendo muito daquilo que eu vou falar para vocês hoje. Eu quero falar com vocês sobre 5 hábitos para trazer alinhamento para o processo comercial rápido. São hábitos muitas vezes negligenciados, mas simples de você executar hoje. Então o vídeo de hoje vai ser bem prático e eu quero que, obviamente, depois você curta, se inscreva, mas principalmente me diga nos comentários quais desses hábitos você consegue executar já e me conta depois o resultado, tá bom? O primeiro hábito é vender todo santo dia. Isso não quer dizer que necessariamente todo dia você vai conseguir realizar uma venda, um fechamento, mas que você vai ter na sua agenda horários grandes dedicados a vendas. Você vai organizar a sua agenda a partir das suas horas de vendas. Não ao contrário. Você não vai encaixar horário de venda no meio da sua rotina corrida. Não. Você vai definir quais horários você vai vender e aí você encaixa o restante ao redor desses horários. Eu tenho empresas, eu tenho funcionários, eu vou ser pai logo, eu tenho que ir no médico com a minha esposa, eu tenho uma rotina intensa, eu treino todo santo dia. Mas a prioridade são as horas que eu vou ter para vender. Eu gosto de dividir os meus blocos de vendas em 2. Eu tenho um bloco de manhã e eu tenho um bloco à noite. Esses blocos duram entre 2 a 3 horas cada um. Todo call com equipe, médico, barbeiro, treino, eventos sociais com a família, tudo isso daí eu vou encaixar ao redor disso. Na sexta-feira à noite, costumeiramente, é um ponto muito bom para mim em vendas. Sexta-feira à noite eu costumo ter uma ótima taxa de resposta, eu costumo conversar com muitos clientes numa sexta-feira à noite. Adivinha o que acontece se algum amigo meu, se algum familiar meu me chama para um aniversário numa sexta-feira à noite? Eu vou dizer que minha agenda está bloqueada, que eu não estou disponível. Se ele quiser falar comigo no sábado de manhã, se ele quiser sair comigo numa quinta-feira à noite, eu vou ficar muito feliz em estar presente. Agora, numa sexta-feira à noite, me desculpe, a minha agenda está fechada. A vasta maioria dos empresários já erra aqui. Eles sempre têm uma agenda dinâmica, um monte de coisa para fazer, tem que levar filho na escola, tem que ir no médico, tem que ir não sei o que, tem aniversário da prima que você nem gosta. A pessoa lota a agenda e depois ela vende quando dá. Isso não é a prioridade correta. A prioridade correta é, coloca na sua agenda os horários que você vai vender e depois você encaixa evento social, sua vida, seu treino, tudo isso aí você encaixa ao redor, priorizando os seus processos de vendas. Até porque, se você não vender, pode saber, todo o resto desmorona. E antes de seguir para o próximo hábito, é importante dizer que você tem que priorizar a sua agenda de vendas, mesmo se você já tiver batido sua meta, mesmo se você já estiver satisfeito com o tanto que você está ganhando. Sabe por quê? Porque quando você já está legal, você tem que gerar uma demanda extra de prospecção. Você tem que prospectar mesmo quando você não precisa, porque um dia você vai precisar. Então não prospecte só quando você tem uma meta para bater, não. Prospecte sempre. Defina essa agenda e siga ela independentemente. O segundo hábito que eu julgo que é crucial para qualquer operação comercial, seja em grupo, seja individual, é você entender que tem um ritmo semanal, diário, inclusive mensal.
Esse ritmo ele é batido por reuniões. E se é só você, é como se você fosse fazer uma reunião com você mesmo para você apresentar relatórios a você mesmo. Ou seja, diariamente, semanalmente, mensalmente, você tem que parar para analisar conversões. E aqui é crucial que você entenda de conversões. Vou te dar um exemplo. Para a vasta maioria dos meus alunos que vendem estritamente através de venda ativa, eu gosto de seguir uma baseline que vai assim: 10, 6, 3, 2, 1. 10 ativações, 10 pessoas que você chama, 6 que você de fato consegue ligar para elas, 3 que você agenda para um pitch, 2 comparecem para um pitch, 1 você fecha. No final das contas, não faz muito sentido você esperar, por exemplo, 5 vendas se você só ativou 30 pessoas. Entendeu? Seguindo essa conversão aqui, para eu bater 5 vendas, eu tenho que ativar 50. Deu para entender? Eu tenho que agendar 15. Por quê? Porque eu tenho uma projeção esperada. Eu tenho um comparativo. Esse número aqui ele é um baseline bem amplo, ele não é uma regra. A real é que você tem que ter as suas conversões, o seu histórico. Então, ao longo do tempo, você tem que constantemente saber: poxa, se eu agendo X pessoas, quantas compram? Quais são as principais razões que fazem uma pessoa não comparecer no agendamento? Das pessoas que eu agendo, quantas eu tive que de fato ligar para agendar? Entende? E por aí vai. Você tem que ter essa conversão para que você tenha uma expectativa realista de vendas. Muita gente fica muito ansioso para vender porque no final das contas ela só não sabe quanto que ela converte. Muitas das pessoas que eu conheço que vendem milhões e milhões, assim, ó, gente do maior sucesso, cara, são pessoas que convertem até tempo, só que elas entendem a conversão deles. Então elas já entendem que para elas converterem X, elas vão ter que prospectar pra caramba. Então elas vão gastar muito tempo com prospecção, agendamento, qualificação, etc e tal. Você precisa saber quanto você converte. A maneira como eu gosto de definir as minhas reuniões mensais, semanais e diárias é assim. A mensal talvez seja a mais importante. É aqui onde você vai ver a conversão do mês passado e, baseado nela, projetar uma conversão para o mês seguinte. Aqui é onde você coloca a meta do mês. E é aqui, nessa meta, é importante você definir não só a meta de vendas, nem só de faturamento, mas de prospecção, de agendamento, de qualificação, esse tipo de coisa. Metas ao longo do processo. A semanal serve para você analisar os dados da última semana e comparar com a meta. Ver se está andando. Se não estiver andando, nessa reunião semanal eu preciso ter uma ideia de algo diferente. Eu preciso conseguir identificar, putz, é no agendamento? É no fechamento? Onde é que é? É na prospecção? Qual solução eu preciso buscar? Ou, se for o caso, até ajusta a meta. Mas se você ajustar a meta aqui é porque você cagou muito na mensal. E a diária é para garantir que você vai seguir a sua rotina. Ponto. A diária, quando você tem um time, eu gosto de dizer que a diária serve muito para garantir que todo mundo acordou, todo mundo tomou banho, todo mundo tomou café da manhã e todo mundo está pronto para ter uma agenda livre e arregaçar de vender. É isso. Simples assim. Se você apenas seguir esse ritmo de reuniões, inclusive com você mesmo, não tem como você sair do trilho. O ponto é, se você faria esse ritmo de reuniões com a sua equipe, no caso de você ter uma equipe, você precisa ser um bom funcionário de si mesmo e um bom chefe de si mesmo. E não ficar sendo um estagiário da sua própria empresa. Terceiro hábito que faz um vendedor campeão: treinar sempre. Você precisa entender que novidades vão acontecer. As coisas vão mudar. Aquilo que você planejou não vai exatamente desenrolar da maneira como você esperava. E você vai ter que mudar algo. Acontece que você não pode mudar algo aleatoriamente. Você muda isso com prática, realmente buscando onde foi que você perdeu o cliente, onde foi que o cliente perdeu ali um brilho no olhar, onde foi que ele desconectou de você, onde foi que talvez ele não gostou do produto. Você tem que ter esse nível de análise. Você só consegue fazer isso treinando. Então, eu gosto de sempre que possível, gravar as minhas ligações, gravar os meus calls de vídeo. Se sou só eu vejo elas. Semanalmente, aqui com o meu time, eu faço uma sessão de Vendas Flix. Semanalmente a gente entra num call, eu pego uma gravação de alguma venda que foi emblemática naquela semana, seja de um sim, seja de um não, né, de um fechamento, de uma perda, mas que a gente entende que ali teve um desafio novo, ali teve algo que a gente precisa conversar sobre. Eu coloco o vídeo, a gente vê junto e vai analisando. E a gente vai se criticando. Muitas vezes eu coloco nessa sessão uma venda minha que eu perdi, para eu começar me criticando. E aí eu já começo me criticando, todo mundo vai lá, me critica, e isso tira a pressão, o constrangimento da crítica, né? Porque todo mundo começa a criticar o líder primeiro. Eu tenho que ser um exemplo para todos. Nesse tipo de esforço, nesse tipo de hábito, a gente chegou a literalmente colocar uma interação a mais no nosso processo comercial. A gente vende muito para jovens na Organic. E aí aconteceu de cada vez mais eles chegarem mais jovens pra gente. Chegou no ponto que a gente estava vendendo pra gente com 17, 18 anos.
anos. Então, isso aqui começou a dar uma complicada pra gente. E tem uma outra questão. Em 2025, a grande geração Z, aparentemente, eles vivem uma adolescência tardia. Então, é muito comum um jovem de 18 anos ser totalmente dependente dos pais, do ponto de vista econômico. Há 20 anos atrás, isso não acontecia. Comigo, eu sei que não aconteceu. Com 18 anos, eu já não perguntava mais pro meu pai se eu podia comprar algo ou não. Se eu tinha dinheiro que eu fiz, eu podia comprar. Se eu não tinha, porque eu não fiz, eu não podia. Mas na geração Z, isso não é tão comum. Então, pouco a pouco, a gente foi lidando com o fato de que alguns clientes nossos, eles eram pagos pelos pais. E isso travava o processo comercial. E aí a gente sempre dizia, não, você tem que falar com seu pai, não sei o que, fala com seu pai e volta aqui. A gente entendeu que estava tendo muito ruído nisso daí. Que foi o que a gente fez? Agora a gente tem uma reunião de vídeo razoavelmente longa com cada um dos pais. Já teve um caso de um aluno nosso que os pais deles eram divorciados. Acredite, a gente fez um call com um, outro call com o outro. O processo ficou mais longo, mas foi assertivo. Fique isso na conta. Essa foi uma mudança grande no nosso processo comercial, uma mudança que eu fui muito resistente a fazer. Foi uma mudança que nos gerou muitas perdas antes de eu finalmente aceitar e mudar o processo quando o assunto era um pai e uma mãe que queria pagar. Só que eu só vi a relevância disso nessas sessões de treinamento. Eu vi a venda sendo perdida porque o pai não estava ali. Eu vi a venda sendo perdida porque a mãe não confiou, a mãe achou arriscado. Isso só acontece porque a gente treina toda santa semana. E isso leva a gente pro hábito número 4. Esse hábito aqui talvez tenha sido o maior responsável pela nossa recuperação esse ano e o fato de a gente ter batido a meta vários meses esse ano, mesmo com um ano muito complicado. Fechamento para recuperação. Aprendendo com o pessoal do Vendes, a gente viu que a melhor campanha de fechamento ela é estritamente para recuperação e mais nada. Você buscar todo mundo que teve uma objeção de valor, uma objeção de tempo, o que for, e você trazer para ele uma proposta de fechamento na hora. Então, ao longo do mês, a gente foi vendo que a nossa conversão deu uma pequena queda. A gente prospectou mais então para cobrir essa pequena queda de conversão. A gente começou a esbarrar em muitas objeções pequenas, como, tá difícil, eu tô endividado, tô sem limite no cartão, o que é muito comum hoje. A gente vende muito para classe C, o Brasil tá assim, tá todo mundo endividado, tá todo mundo difícil. Quanto mais a gente prospectava e a nossa conversão caía um pouquinho, na verdade a gente entendeu que o que aconteceu foi, a trajetória de compra do nosso cliente ficou mais longa, porque o interesse ainda era legítimo, ele ainda precisava do nosso produto. Então a gente entendia que se a gente tivesse uma condição especial para ele pagar de uma maneira mais tranquila no final do mês, ele viria. Todos os leads que a gente prospectou e abordou ao longo do mês, ao longo de 3 semanas e meia, e que não fecharam por alguma razão, a gente represa eles para o final do mês, e no final do mês, meu time inteiro praticamente não aborda ninguém novo. A gente literalmente só volta o mês inteiro e coloca muita pressão em todo mundo que ficou represado. Isso causou pra gente picos de faturamento no final do mês. O jogo aqui é você começar essa campanha lá pro dia 28, por aí, para você ter a chance de preparar esses leads para uma oferta muito legal no dia 30. Aborda eles dia 28, dia 29, dia 30 e 31, é só fechamento e tá aquele pau, venda de impacto, foi muito massa. E o principal é que no final das contas a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. A gente bolou com o financeiro uma maneira de fazer isso aqui possível e foi sensacional. Melhorou nossa comunidade, melhorou o sucesso do cliente, melhorou nosso caixa, isso é sensacional. Se você não faz fechamento para recuperação, faça hoje. E o quinto hábito, esse daqui é muito especial, esse daqui é só para quem de fato ama vender. Se você não ama vender, o que eu vou te falar aqui agora vai soar estranho. Mas se você ama vender, se você ama pessoas, isso aqui vai te soar intuitivo. Você precisa manter um contato pessoal, mesmo com quem não é lead, porque talvez essa pessoa vire um lead um dia. Vou te dar um exemplo. Um rapaz que eu fiz a proposta pra ele, ele não entrou porque ele tava prestes a casar. De tempos em tempos eu lembrava dele e eu mandava um áudio, sei lá. Já aconteceu de um dia eu ver um meme que ele comentou um dia num agendamento comigo e eu mandar pra ele. Esse rapaz casou, passaram-se 3, 4, 5 meses e logo ele voltou pro eixo normal e ele fechou comigo. Uma outra coisa são clientes que têm uma esteira de produtos. Muitas vezes você coloca ele no produto de entrada e esquece. Eu constantemente mando aqui mensagens para os meus alunos que eu coloquei para dentro para garantir que eles estão engajados, que eles estão batendo a meta, que eles estão fazendo as tarefas. Por quê? Porque eu sei que no futuro próximo, daqui a 3, 6, 9, 1 ano, logo eles vão querer o upsell. Eles vão qualificar para o upsell. E é crucial que eu tenha acesso ao coração deles. Então você precisa desenvolver relacionamentos mesmo quando você não tem um pitch para fazer. Porque senão você vira só uma pessoa interesseira e a pessoa associa a sua mensagem à venda. Ela pensa assim, chegou a mensagem do Victor, vai querer me vender algo. A principal maneira de você baixar essa barreira é você mandar mensagem sem necessariamente querer vender. Eu sou um cara que
gosto de esportes, futebol, de séries, de filmes. Eu sou um cara que gosta de sneakers. Sempre quando eu estou no processo de criar rapport com o meu cliente, eu quero encontrar essas coisas que a gente tem em comum, que a gente gosta. Por quê? Porque isso vai me dar um assunto. Por exemplo, um belo dia eu estava falando com um aluno e ele gosta muito de NFL, de futebol americano. Pois bem, cara, eu também gosto muito. Eu trouxe para os Miami Dolphins. De tempo em tempo você mandava algo para ele. Você viu isso daqui? Os Miami Dolphins contrataram não sei quem. Isso é sobre venda? Não é sobre venda. Mas isso vai ser sobre venda já já. Eu gosto muito de uma lenda urbana que ela é meio verdade. Um dos principais vendedores da Ford, ele quebrou recordes e recordes de vendas de carro, sei lá quantos anos atrás. Eu não vou lembrar o nome dele. O que se conta é que ele tinha uma lista de possíveis clientes e lá tinha um aniversário. Todo santo dia ele chegava no escritório dele e ele via quem estava fazendo aniversário naquele dia e ele ligava para dar um feliz aniversário. Só isso. Ele ligava lá, sei lá, para 10, 15, 20 pessoas por dia. Pra dizer, cara, feliz aniversário, tamo junto, muita saúde pra você, muito sucesso, tá bom? Conte comigo, abraço. Não fazia nenhuma oferta, não fazia um follow-up, nada disso. Só ia lá e dava feliz aniversário. Essa pessoa iria querer comprar um carro em algum ponto. Quando ela pensasse em comprar um carro, ela iria mandar mensagem pro cara que lembra do aniversário dela ou pro estranho? Esse cara só plantou uma série de chances de negócio apenas porque ele colocou um tempo na agenda dele para ser intencional e mandar mensagem para as pessoas que naquele momento não eram exatamente leads, mas que virariam no futuro. Conforme você passa esse tempo vendendo, prospectando, falando com as pessoas, sempre tem uma lista de pessoas que você tem que dar um check nelas de tempo em tempo. E aqui não é só para clientes, aqui é para fornecedores, aqui é para funcionários. Você tem que ter esse hábito de mandar uma mensagem breve, um áudio, uma ligação de 2 minutinhos. Isso aqui não toma tempo, isso aqui toma atenção. Você não é ocupado demais para fazer isso, você só é desatento. Pois bem, esses são 5 hábitos que eu coloco na rotina logo de cara de todos os meus alunos e muda o jogo deles rapidamente. Eu quero saber de você agora qual desses você consegue aplicar já e depois eu quero saber o resultado que você teve. E obviamente, se você entende que você precisa de ajuda, aliás, na verdade, todos precisam de ajuda, para executar esses hábitos com o meu acompanhamento, você pode aplicar para o Front, a minha consultoria individualizada. O link está aqui na descrição do vídeo, mas existe um processo seletivo muito claro para você participar. Eu só vou aceitar pessoas e empresas que eu entendo que tem uma projeção de ganhar pelo menos uns 100 mil reais comigo logo no primeiro mês. Se eu entender que você não tem essa projeção, talvez a sua empresa não esteja exatamente no momento de entrar para o Front. Mas se eu entender que essa projeção é real, aí a gente vai conversar com certeza. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque aqui sempre tem conteúdo sobre vendas e empreendedorismo da vida real. Até a próxima.